Oi, gente, chegando aqui um minutinho mais cedo e eu trouxe para conversar com a nossa nutricionista. Oi, Moniquinha, vamos lá, chamar a Mônica. Oi, Lucinha. Mônica tá entrando aqui para dar um alô pra gente. Oi, Mônica. Olá, bom Tudo dia, bem? tá? Eu vou bem, e você? Tudo bem. A Melhor. Silvia já tá aí também, mas eu vou esperar a Paty e a Olivia entrarem para dar um alô. E aí a gente chama a Silvia para subir para conversar com a gente. Tá, não sei se a Olivia vai dar um alô, ela vai, ela tá tão, ela falou que ia. Ela tá o quê? Ela tá com uma audiência complicada e Ah, não, eu tudo entendi bem. ela dizer que ela não ia conseguir. Então vamos esperar só a Patrícia. Eu sempre esqueço os nomes da live, né? Eu tenho que prender aqui embaixo. Gente, você lembra? Ah, de cabeça eu teria que olhar. Se eu mexer no meu Instagram, um perigo horrível. Eu vou olhar aqui. Ah, tá aqui, ó, tá aqui. Cuidados físicos, emocionais e financeiros para um envelhecimento saudável. Eu fiquei de mandar para você o texto, né? Acabei não mandando, que era longo, mas eu Ah, peguei pedacinhos. Então, quando a gente acabar de se apresentar, eu acho que eu posso ficar uns 10 minutinhos junto com vocês. Depois sim, eu se a... saio. Ai, que bom, porque aí cabemos nós. Só pode quatro, né? Pois é, pois é. É, A Lucinha peraí. já botou existem? O que será esse existem? Que será? Ó, os cuidados, deve ser. Será que são os cuidados? Existem sim, a gente vai contar para você, Lucinha. Estou colocando aqui o título ainda, gente. Ah, envelhecer bem. Ai, não, existe sim, Lucinha. Me dê esperanças, por favor. Confie em você. Pronto. Deixa eu ver se a Patrícia já está aqui. Eu, outro dia, conversando com o meu professor de conversação, Hum. falei assim: não, essa questão do dinheiro eu fico poupando para quando eu ficar velha. Aí ele disse assim: posso te falar uma coisa na boa? Você já está velha, é Ai, melhor começar a gastar. Para de poupar tanto. hum. É Eu verdade. sempre fico na dúvida quando eu estou com os meus clientes e comigo mesma também, né? Aquela história de se a gente vive a vida no comprimento ou na largura, né? O comprimento a gente nunca sabe, e a largura é o que a gente consegue administrar. Ó, a Paty entrou. Paty, você entrou no seu pessoal, é o que você quer entrar mesmo? Será que você entrou errado? Mas era Eu... bom, né? Que ela trazia. Não, mas eu acho que ela tem o perfil dela dos. Ah, pronto, aqui, ó. Ela entrou com dois? Agora eu vou aprender a fazer isso também, Patrícia Pires. Você vai me ensinar a fazer isso, a entrar com dois perfis. Te chamei, Paty. Eu vou chamar a Silvia logo então, porque se a Olivia não vem, a Silvia fica aqui com a gente. Oi, Paty. Oi, não, eu não sei o que aconteceu, não. Apareceu um, aí eu vi que estava errado, eu fui com o outro, mas eu só devo estar em um. Muito bem. Convidei a Silvia também, que já vai subir. Olha ela aí. Oi, bem-vinda, nossa Oi, convidada. Tudo olá bem? meninas, tudo bem? Olá.
Tudo bom. Olá, Silvia, obrigada, muito prazer. Conheço seu marido, não conhecia você ainda. Só da Pois é. publicação que você fez, que eu achei tão legal, aquela publicação falando da filha de vocês e dos cuidados aí, eu adorei aquilo. Ah, Foi, pois é, muito obrigada. foi uma reportagem que saiu no jornal, vocês falando sobre a educação financeira dos seus filhos, que eu achei muito Sim. legal também. Muito legal. Esse é um assunto que eu acho que interessa para todo mundo, né? Porque gera tanta dúvida, sempre tem muita insegurança com relação a isso, e é gostoso ouvir os especialistas, né? Falando sobre É isso, bom. dividindo um pouco as próprias experiências e todo o estudo que tem por trás disso, né? É. Eu A gente acho que eu trago muito da minha experiência comigo, com as minhas famílias e com os meus grupos de estudos para a minha prática. Sim, a gente vai criando um repertório a partir disso, né, Bebel? Eu acho super, super ricas essas trocas. É. Moniquinha, eu vou te dar a palavra porque você tem que sair mais cedo hoje, vai dar uma palestra aí, né? Que a gente não pode ir, é fechada. não Descobri ontem, está fiquei arrasada. acontecendo, não está acontecendo o congresso da Abratef, da Associação Brasileira de Terapia de Família, e convidaram a minha Olivia para uma mesa. E eu tenho que entrar meia hora antes, então eu vou ficar um pouquinho, que eu vi um pouco você e depois eu assisto, quando terminar, eu assisto para ver. Mas, assim, na verdade, né, esse tema é um tema, para mim, cativante, estimulante, porque eu estou exatamente nessa etapa. E aí eu fiquei pensando nos aspectos emocionais. Eu fui pegar carona, eu escrevi um texto no começo da pandemia e eu levantei pontos que são importantes, no meu ponto de vista, para o envelhecimento. Eu queria destacar dois, que é a presença e a força dos amigos, né? Eu vou ler até um pouquinho o que eu escrevi, né? Que as relações de amizade são um dos aspectos, junto com ocupações profissionais, que favorecem a retomada da vida com prazer e interesse, principalmente para quem perdeu seu parceiro ou está com alguma limitação nesse momento. A Mônica McGoldrick, ela chama atenção para padrões que foram funcionais em estágios anteriores. Então, eu acho que um resgate importante da gente fazer na velhice é o que a gente aprendeu e o que funcionou. O que a gente usou até aqui e o que a gente precisa fazer correção de rota, porque enquanto a gente está vivo, a gente pode mudar. Então, acho que esse é uma pérolazinha que eu queria deixar aqui para vocês falarem um pouquinho depois. E o outro Eu ponto... fico muito feliz, é só fazer um comentário, eu fico muito feliz, porque quando eu pensei no que a gente ia falar, eu coloquei assim uma observação, é sempre tempo ou em algum momento é tarde demais? Aí eu sempre gosto de ouvir a Mônica, porque é sempre tempo, né? É sempre tempo. É sempre tempo, Bebel, é sempre Eu sei. tempo. E o outro ponto também, fazendo uma colinha aqui no meu texto, que é quando eu falo da importância do trabalho e de novas aprendizagens, né? E que aí eu disse assim, parece de repente que o tempo passou muito depressa e que você não está conseguindo acompanhar. Aqueles jovens que você via como frágeis, desprotegidos, falam com propriedade e sabedoria, trazendo conhecimentos que você não domina. A humildade de que você não sabe é um ingrediente essencial nessa fase, assim como a consciência de que seu processo é mais lento, mas que você não pode desistir. Bebel está aí que não me deixa mentir. E eu também estou aqui. Ao mesmo tempo, ter a confiança de que você Vendo. tem a segurança para compartilhar numa troca que traz crescimento para os dois lados. Basicamente, eu acho que foi aquilo que eu selecionei para dividir com vocês, assim, de uma mensagem que, segundo Moisés, o meu professor, ele diz que eu sou uma otimista de carteirinha, graças a Deus, mas eu acho que tem muita coisa para a gente fazer no envelhecimento. E como diz a minha neta, e essa dica é para você, ela diz assim,
Ela é velha, ela pinta o cabelo, toma um monte de pílulas e toma uma gororoba nojenta no café da manhã. A gororoba nojenta é a minha superalimentação que eu cuido há muito tempo. Então, com essa, eu passo a bola para você. Eu vou ficar aqui mais um pouquinho e depois eu vou sair, ok? Tá bom. Olha só, vou pedir então, antes de você entrar, Silvia, e se apresentar, por favor. Paty, você quer falar um pouquinho da base, como é que a base surgiu? Que é sempre bom a gente começar a dizer como é que nos unimos as quatro e o que é que a gente se propõe a fazer, né? Sim, nós somos a Base Diálogos, nós surgimos no meio da pandemia, né? Eu liguei para a Mônica, que uniu eu, Olivia, que não está aqui, que é da parte, ela é advogada, né? Ela vai para a parte do direito, Bebel, que é de finanças, juntas pensando, a gente chegou na Base Diálogos, porque as três já trabalham juntas com práticas colaborativas e a gente entende que juntar, né, as três profissões dentro das práticas colaborativas, eu estou entrando aqui no meio disso, eu mexo esse caldo, eu sou psicóloga igual a Mônica, a gente tem perspectivas às vezes um pouco diferentes, isso mistura a gente, faz a gente estar aqui na base de diálogos, que a gente acha que o diálogo, a conversa, a comunicação, falar sobre assuntos difíceis de uma forma leve e otimista, né? Sempre com bom humor, sempre com felicidade para tratar de assuntos, conversas difíceis. Eu acho que a base de diálogos acredita que conversas difíceis são necessárias para relações saudáveis. É isso aí. E a gente tem, então, uma plataforma multidisciplinar. Hoje nós estamos aqui, a gente vai querer sempre estar contribuindo para o conhecimento de todo mundo, trazendo o que a gente aprendeu até aqui e sempre trazendo alguns convidados para ensinarem um pouco mais para a gente também, para a gente continuar aprendendo, né? Porque todos nós queremos envelhecer aprendendo coisas novas o tempo todo e puxando pela nossa presença no momento. Então, passo para você, Silvia, se apresenta, por favor, que acho ninguém melhor do que você para se apresentar. Bom, meninas, em primeiro lugar, eu super agradeço mais uma vez aí o convite para ter essa conversa tão gostosa. E aí, Bebel, eu acho assim, você falou, a gente traz convidados para aprender, mas e o tanto que os convidados aprendem também com vocês, né? Então, acho que essas conversas são sempre muito ricas para quem está assistindo, para quem está participando, para quem vai ver mais tarde, tratar de assuntos que tocam a nossa vida na parte prática é sempre muito rico, né? Então, como você já disse, eu sou nutricionista, eu trabalho com a abordagem não prescritiva da nutrição, é um termo que tem surgido aí, mas que ainda está sendo descoberto aos poucos, é uma abordagem que tem um foco maior no comportamento alimentar de uma forma global, né, deixando de lado a questão puramente biológica da comida em relação ao corpo humano, mas considerando também outros aspectos. Atendo pessoas com e sem transtornos alimentares. Eu sou aprimorada nessa área pelo Hospital das Clínicas, né, pelo Centro de Transtornos Alimentares do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo. E a minha maior missão como nutricionista é fazer com que as pessoas tenham uma relação mais saudável, mais tranquila com a comida. Porque hoje em dia tem muito terrorismo nutricional, tem uma série de informações aí, algumas boas, outras nem tanto, né? Então as pessoas estão ficando muito perdidas com relação à alimentação. Então eu me apaixonei por essa teoria de que as pessoas têm que voltar a comer normal, né? Como se comer fosse um ato muito natural da vida cotidiana e que hoje tem trazido tanta preocupação, tanto desconforto, né? Trazido relações aí bastante conturbadas com a comida. Então eu me coloquei nessa função de ajudar as pessoas nesse sentido. Muito bom, bem-vinda, adorei. Né? Eu sou uma que venho tratando da minha alimentação há um tempão, cuido, né? Mas eu acho que tem esse viés mesmo, né? De quase proibitivo, né? Por isso que adorei o seu arroba, que é @ousecomer, ouse.comer. É isso aí, é ousar comer.
E de que forma, né? A gente vai falar um pouquinho aqui, pegando esse caminho para a gente pensar numa vida saudável que leve a gente a um envelhecimento saudável, né? Perfeito. Então, primeiro, há um tempo atrás eu fiz um videozinho para o meu Instagram que eu falei dos cuidados necessários para um bom envelhecimento. E aí eu acho que a gente faz essa pegada multidisciplinar que a gente gosta tanto, né? Porque a gente precisa se preocupar com os cuidados físicos, com os cuidados emocionais, né? Com os cuidados financeiros. Essas 3 áreas, na verdade, vão também dar suporte para os cuidados, para a gente se cuidar de uma forma social, que foi o que a Mônica falou, dos amizades, dos amigos e dos aprendizados, né? A gente sempre está aprendendo um com o outro e isso é muito bom. Uma base espiritual também, que eu acho que é importante para a gente aceitar. Eu acho que a aceitação de limites que vão surgindo na nossa vida, né? É importante. E familiar, né? Porque eu acho que vai aí um cuidado com o familiar, com a família, que é provavelmente quem vai te dar aquele suporte num momento muito adiantado da velhice. Eu não consigo olhar para você, Mônica, e achar que você tá velha, tá? Só para você Eu também. saber. Eu também. Eu não consigo. Então, eu acho que a gente vai falar aqui um pouco desse envelhecimento saudável até aquela barreira do tá, e daqui para diante? Houve uma doença? Houve algum problema? E aí, como é que é isso? A gente até chegou a falar sobre isso, né, Silvia? Aquela coisa de pessoas que cuidam de pessoas mais velhas, falando tati bitati, como se fosse criancinha, né? Ai, eu tenho horror Deus. a isso. Então, a gente vai falar de um monte de coisa aqui. A primeira coisa que eu queria falar e perguntar, na verdade, para as 4, né? Mas Silvia em especial, como se preparar para um envelhecimento saudável, né? Que o envelhecimento vai acontecer, tá, Lucinha? Mas a Lucinha estava aqui, né? Antes fazendo comentário. Ele vai acontecer. Como é que é a melhor forma da gente lidar com ele, né? Pois é. Nossa, Bebel, essa questão é tão ampla, né? Acho que a gente poderia ficar dias, fazer várias lives sobre isso. E quando você me convidou para falar sobre esse tema, a primeira coisa que eu pensei, e que eu até gostaria de abrir o nosso papo aqui com essa reflexão será que a gente está pronto para envelhecer? Né? Porque a gente pensa na velhice e ainda associa, a gente não, mas eu quero dizer assim, ainda existe um estigma de que a velhice é muito associada com doença, com falta de autonomia, com solidão, né? Com uma inoperância que antes tinha e não tem mais. Então, ainda existe um pouco esse estigma, né? E quando a gente pensa nesse estigma, ele é justamente o que afasta as pessoas de pensarem com cuidado nesse tema, né? Então, quanto mais a gente tem medo de um assunto, a gente tenta não olhar para ele, a gente deixa ele quietinho ali e fala, depois eu penso, agora eu não preciso, eu sou jovem, agora ainda não é uma questão para mim. Só que quando a gente está falando de envelhecimento, a gente precisa considerar o nosso envelhecimento, na verdade, desde a hora que a gente nasce. Né? Era o que eu ia te falar. Isso dá uma perspectiva completamente diferente, né? A gente nasceu e começou a envelhecer. Exatamente. Sobre isso. É mais leve, né? Gostei disso. Então, a gente coloca essa distância, né? De que, nossa, eu nem estou pensando nisso ainda e tal. Mas eu acho que o primeiro ponto é isso, é a gente se preparar e naturalizar o processo de envelhecimento. Né? Hoje em dia tem assim, coisas acontecendo que a gente repara. Por exemplo, essa semana eu me deparei com um post eu sigo algumas nutricionistas que são assim, as minhas referências, que eu adoro, e uma delas postou sobre corpos fotografados em praias, né, de pessoas mais velhas, de atores, atrizes, modelos, e a revista fazia uma crítica ferrenha, assim, nossa, olha como é que essa pessoa tá, olha como ela envelheceu, imagina, isso é corpo para pôr um biquíni e ir pra praia. E aí eu pensei, mas gente, o que eles esperam? Porque eles pegaram essas celebridades
que fizeram sucesso quando eram jovens e puseram foto deles agora com 70 e poucos anos. Assim, né? Algumas não, nem tão com tanta idade, mas assim, depois de vários filhos, várias histórias, várias coisas, né? Então eu fico pensando nisso, assim, a gente tem que naturalizar o processo de envelhecer, numa primeira etapa do pensamento, assim, né? E acreditar que o envelhecimento é uma fase natural e que o contrário de envelhecer é muito pior, porque não envelhecer significa que você parou de viver em algum momento, você morreu, né? Então, eu acho que o primeiro passo para preparar o envelhecimento é aceitar que ele vai acontecer, aceitar com naturalidade, e aí sim pensar nas coisas preventivas para que o seu envelhecimento aconteça da melhor forma possível. A gente sabe que tem alguns fatores que são determinantes para um bom envelhecimento, e aí eu estou dizendo assim, de fatores genéticos que a gente carrega, a nossa história genética a gente não tem muito como mexer, mas a gente tem como minimizar potenciais desfechos dessa parte genética se a gente cultivar bons hábitos, né? E aí de hábitos a gente pode falar em vários aspectos. Não é só alimentação saudável, ela é também e é uma das principais. Mas a gente está falando também de qualidade de sono, a gente está falando de uma prática regular de exercício físico, né? A gente está falando, como a Mônica super trouxe, é super importante, a saúde mental em dia, né? Os relacionamentos afetivos, você ter novos interesses, aprender novas coisas. Nosso cérebro gosta tanto de estímulo, né? É super importante a gente se envolver em desafios pessoais, né? Que não sejam violentos, mas que coloquem a gente para sair da zona de conforto, né? Então tem uma série, tem um conjunto de coisas, assim. Se vocês quiserem aprofundar um pouco na parte de alimentação especificamente, a gente pode trazer. Mas acho que o primeiro passo seria mesmo pensar de uma forma global, assim, esse envelhecimento. E também concordo com a Mônica, sempre é tempo, viu? Eu acho que quanto antes essa consciência vem, melhor, porque a gente tem mais tempo para praticar as coisas preventivas, mas a qualquer momento a gente pode tentar melhorar nossos hábitos, inserir coisas saudáveis na nossa vida, né? E isso sempre vai trazer bons resultados, nunca vai ser em vão. Não, maravilha, adorei. Estou aqui pensando, porque eu quero que você fale, Paty, eu só vou fazer uma observação aqui, que eu sou aquela que está... Sempre é tempo, eu prefiro ouvir que não é sempre tempo, tem que ser agora ou nunca, porque senão eu não vou fazer, eu vou deixando, sabe? Fala, Paty. Eu li uma frase, né, falando nessa questão da prevenção, que a gente tem que educar o jovem, pois ele será o idoso de amanhã, né? Eu acho que é muito difícil a gente conseguir botar na cabeça dos muitos jovens, né? Ah, quando você chegar na minha idade, já faça isso de agora. Eu acho que não é tão simples assim. E eu ouvi muito isso, minha mãe falando, a velhice pode ser longa. E isso sempre entrou na minha cabeça. Eu acho que, de certa forma, eu sempre pensei um pouco na minha velhice e já penso, desde agora, sou preocupada com a minha velhice na questão financeira, na questão física, né? Eu já tenho várias dores nas costas e hoje em dia eu acho que eu sou uma pessoa regular nas atividades físicas, não por uma questão estética, mas por uma questão de preocupação mesmo com o meu físico. Hoje em dia também a questão da alimentação é muito mais por uma questão de eu me sentir bem, de eu estar bem com a minha saúde, de querer envelhecer bem, até porque aí eu acho que ter filhos pequenos, de querer estar com eles juntos e envelhecer bem. Então, falando, é realmente um processo multidisciplinar, de tudo junto. Eu acho que funciona junto, biopsicossocial, né? Nós somos os três juntos, o biológico, o psicológico e o social. Não adianta você estar com um bom e o outro tá meio mais ou menos, né? Funciona tudo junto. E aí, juntando, né, com a parte que eu entendo mais, junto com a Mônica, né, de trabalhos e de novas aprendizagens, eu acho que é isso, exercitar o cérebro, manter relações saudáveis, eu acho que isso é tão importante, né? E não tem, eu acho isso, não tem, eu não fiz amigos na infância, não interessa, às vezes você tem uma relação longa que você não tem conexão nenhuma, às vezes tem pessoas que você conhece há muito pouco tempo que você consegue se conectar afetivamente, nunca é tarde para conseguir
E fazer isso, né? Ter essas relações saudáveis, exercitar o cérebro. Tem um estigma também de chamar de velho teimoso, né? Ah, ficou velho teimoso. Mas eu acho que são, às vezes, pessoas... Uma vez eu li que uma inteligência emocional é você ter um cérebro poroso, que você deixa coisas entrarem e deixa as coisas saírem, né? Então é a gente envelhecendo e tentando coisas novas, porque realmente eu já sinto dificuldade em coisas dos mais jovens, às vezes eu falo assim, não vou fazer isso não, deixa o antigo aí, o aplicativo antigo, porque é mais fácil. Não, aí eu vou lá, eu tento, eu demoro mais para fazer, mas eu acho... Se eu pudesse dizer uma coisa, é nunca desistir porque tá difícil, porque eu acho que algumas coisas ficam um pouco mais difíceis mesmo, mas se você botar o seu cérebro para funcionar, você vai cada vez ficando melhor e melhor e melhor. Eu acho que nesse momento eu tô... Antes de eu sair, eu vou falar e vou sair, tá? Me despedindo de vocês e já tendo a Silvia. Eu acho que tem um ponto importante para as pessoas mais velhas que estão assistindo aqui, o quanto, na verdade, somos exemplos para gerações futuras. E o quanto que eu me inspiro nas atividades e na memória que eu tenho das minhas avós. Então, é importante, não só para você, mas para a família que você construiu, que você passe uma leveza com a velhice. Que não traga a velhice como um peso e faça da velhice a sua bandeira. A velhice é simplesmente um estágio da vida como qualquer outro. A adolescência tem questões, início de casamento tem questões, todas as etapas do ciclo vital têm questões. E se a gente consegue encarar essas etapas e lidar com elas, a gente passa bem por esse período. Então, era esse recado que eu queria deixar para as pessoas da minha geração que estão nos assistindo. E boa sorte para vocês. Estou saindo e até a próxima. Quinta-feira que vem eu estou aí. Obrigada, Mônica. Obrigada, Beijo, Mônica. Obrigada. Nada. Tchau. Eu ia falar um pouco isso que a Mônica falou mesmo, né, Paty? Quando você falou de educar os filhos, educar essa geração mais nova, eu acho que vai muito pelo exemplo também, né? Então, realmente, tem esse exemplo que ela está falando de ser um exemplo na sua velhice, como uma velhice pode ser mais uma etapa da vida, mas também tem esse preparo para a velhice, seja através de exercícios. Não é chegar lá e dizer, se eu tivesse feito isso, ia estar muito melhor. Quem pode ainda, quem ainda não chegou lá, se preparar e dar um exemplo para quem está vindo de como é que vai se preparar. Buscando esse equilíbrio que a Silvia falou tão bem, né? Eu traduzi para equilíbrio, tá, Silvia? Essa questão toda emocional e de relação com a comida, e que essa relação se transfere também para o dinheiro, também é a mesma coisa, não adianta, eu falei aqui com a Mônica antes, viver a vida no comprimento ou na largura. Isso tem que ter um equilíbrio, não adianta você ficar poupando tudo, como se você estivesse comendo tudo e guardando, né, para momentos de necessidade, e não viver a sua vida, não ousar comer também. Então, acho que todas essas coisas se falam, daqui, juntando com Patrícia, um pouco do que você falou também, essa coisa do ousar aprender coisas novas, ousar respeitar o seu tempo para conseguir aprender essas coisas novas que são cada vez mais rápidas, né? No nosso tempo. Eu também tenho várias coisas que para mim eu já estou mais devagar, que eu vou aprender mais devagar que outros, né? Então, tem até um nome para isso, Bebel, que é aprendizagem continuada. A gente nunca pode, né? É contínua, não pode parar. A gente não pode parar. A gente nunca pode achar que já sabe tudo, eu acho. Eu acho que esse é o grande erro, achar que você já sabe tudo em qualquer momento da vida, né? Perfeito, é aquela questão desse que você falou do cérebro poroso, né? Eu adorei essa colocação de coisas que entram e coisas que saem. E eu acho que nesse processo do amadurecimento é exatamente isso. Você troca o que é importante de manter na cabeça e você começa a achar um critério para dispensar aquelas coisas que não fazem mais sentido ou que não têm mais importância, porque era mais importante numa outra fase da vida e agora
a relevância já não é tão grande, então a gente vai fazendo essas trocas, né, de armazenamento do cérebro, vai trocando a bagagem que a gente está carregando ali no momento, né? Eu acho super Sim. importante. E se vê até com a alimentação, né? A gente muda muito a forma como a gente se alimenta, Muito, né? muito. Tipo, fazia muito sentido eu comer algumas coisas no passado que hoje não fazem mais. E eu Não, mudei, né? perfeito, perfeito. Você vê como as fases da vida levam a gente a fazer programas diferentes e se envolver com pessoas com interesses diferentes, né? Então, é muito mais comum a gente acabar indo para uma alimentação mais equilibrada na maturidade por conta desse repertório que a gente vai criando e esse discernimento que a gente vai criando do que faz sentido para mim ou não, o que me dá prazer, o que eu faço porque eu gosto ou o que eu faço porque aquele grupo faz, aonde eu pertenço, né? Então é muito importante a gente ir determinando aquilo que faz sentido para nós e cada vez mais se agarrar nisso, né? E eu acho importante a gente diferenciar também, falando em alimentação especificamente, quando a gente fala de envelhecimento e quando a gente fala da senescência. A senescência é um conceito mais, mais da ciência biológica mesmo, que é o nosso envelhecimento metabólico, não é necessariamente um envelhecimento no sentido pejorativo, assim, e nem só de fase de vida, mas de ir diminuindo a eficiência mesmo metabólica, mas que acontece de uma forma fisiológica, é uma forma esperada, acontece isso. Existem modificações sistêmicas que acontecem no nosso corpo e que também vão levando a alterações na forma da gente se alimentar. Então, algumas coisas que caem bem... Para a mulher, a menopausa é um grande marco nessa questão biológica, né? Sim, muda muito. O nosso processo digestivo muda muito ao longo do nosso envelhecimento, a nossa senescência vai trazendo uma dificuldade, a gente já não produz tanto ácido gástrico, né, como a gente tem quando é mais jovem, então a digestão de algumas coisas fica prejudicada, né, e aí a gente pode até entrar em questões de cuidados, né, o que fazer quando a gente chega nessa fase e essas mudanças estão acontecendo. Porque uma coisa é a prevenção. Queria ouvir um pouquinho, porque eu acho que tem um pouco, exatamente, tem uma prevenção. Como é que a gente estica esse metabolismo, né, no tempo? Perfeito. Como é que a gente estica ele no tempo e quando ele começa a ratear, como é que a gente faz com isso? Né? Tem muita gente que se torna intolerante a glúten, a lactose, a várias coisas que eu acredito que seja esse metabolismo já falando alguma coisa. Conta pra gente, adolescente, eu não conhecia a senescência. Peraí, eu tenho uma pergunta que faz parte da mesma, você pode responder junto, porque é o que eu sinto. Hoje em dia, eu tenho muita ressaca. Antigamente, quando eu era jovem, eu bebo 2 taças de vinho, me dá uma dor de cabeça. É por causa da idade isso, gente? Porque não é possível. Tão triste. A questão da ressaca eu acho que tem a ver também um pouco com o nosso ritmo de vida, né, Paty? Eu acho que a gente quando a gente é mais novo, a gente tem menos responsabilidade, você pode dormir mais, né? Você pode compensar aí de uma outra forma, né? Você descansa mais, aí talvez a ressaca fique menos comprida ou menos pesarosa, né? Mas com relação à alimentação, assim, tem uma questão de prevenção, sim. Tem hábitos que a gente pode listar aqui, assim, de uma forma geral, né? Porque uma conduta específica teria que ser individualizada, conhecendo a história, né, da pessoa. Mas, de uma forma geral, coisas que podem ser adotadas por qualquer pessoa em qualquer fase da vida, né? Em qualquer fase do ciclo do desenvolvimento, que é manter um equilíbrio na alimentação. Então, por equilíbrio, a gente entende assim, às vezes a gente vai exagerar, às vezes a gente está sem fome, às vezes a gente come porque está emocionalmente instável e usa a comida mesmo para se autorregular, mas a gente também tem que entender que isso não é a única maneira de se autorregular. Né? A gente usa a comida como recompensa. Como é que é? Recompensa. Para se recompensar mesmo. Mas assim, que isso também não aconteça toda hora, que a gente tenha um uso também racional da comida, que a gente faça boas escolhas, né? Que a gente pense o que vai matar a minha fome, a minha vontade e vai suprir o meu corpo com as coisas que eu preciso para ter uma saúde em dia, né? Então as escolhas alimentares são super importantes.
Então, esse equilíbrio passa por aí, por analisar o contexto que eu tô e ver o que que é mais adequado naquele momento. Então, na festinha é para comer brigadeiro, não é para levar uma marmita com uma maçã, né? No dia a dia, não é para almoçar bolo de chocolate, e sim ter uma escolha um pouco mais nutritiva. Então, a gente olha o contexto, não só o alimento isolado, mas a gente analisa um pouco aonde a gente está, que momento é aquele, o que que eu estou precisando, né? Então, a alimentação saudável é uma delas. A prática de exercícios é muito importante, assim, especialmente falando de metabolismo, as pessoas têm que ter a consciência de que não é só que o exercício não serve para emagrecer. Essa não é a função do exercício, tá? A função do exercício é manter o nosso organismo funcionante. O nosso corpo foi feito para ficar em movimento. A gente não foi feito para ficar no computador 20 horas como a gente faz, né? A gente deturpou o uso do nosso corpo fazendo isso, mas ele foi feito para correr, para andar, para nadar, né? Para ter movimento constante. Claro, na vida moderna isso não é possível, manter um dia inteiro de atividades, mas quebrar esses períodos de sedentarismo que a gente fica muito tempo sentado, intercalar com atividades, né? Então, você sair para dar uma caminhada, você levantar um pouco para ir buscar uma água mais longe, enfim, parar o carro mais longe, tem várias dicas, né? Assim, parar o carro mais longe do lugar que você vai, para você dar uma caminhadinha. Subir de escada quando possível. Então, esse movimento é muito importante, muito mais para preservação da nossa estrutura física do que para compensar alguma coisa que a gente comeu. Isso não é legal. Essa conta não fecha de exercício com exagero de comida, essa relação nem deve ser feita. Uma dica que eu dou é para as pessoas darem atenção à prática da musculação. Porque nessas de achar que o exercício compensa, as pessoas vão muito pro aeróbico. Ficam correndo, caminhando, tal, que são exercícios ótimos, né, para resistência cardiovascular e tudo isso é muito importante. Mas a musculação previne, lá na velhice, que é o nosso assunto de hoje, as quedas, né, as fraturas ósseas. Então, ter um músculo que segura o osso no lugar, ter a força para fazer as atividades diárias, de carregar uma sacola, de conseguir abaixar para pegar um negócio no chão e levantar, para andar ereto. Tudo isso, assim, está dentro desse combo de atividade física que mistura aeróbico com anaeróbico. Então, a musculação é tão importante. Ela faz parte desse processo de prevenção, né, de um bom envelhecimento. Isso que você está falando da musculação e do corpo, né? Se a gente for ver as placas de idoso em fila, no metrô, é sempre um velhinho de bengala curvado. Curvado. Né? Curvado. A coluna não segura. Assim, só que isso mudou, porque um idoso de 65 anos é uma pessoa cheia de vida, né? E eu acho que você pode chegar assim, cheio de vida, né? Olha a Mônica aí, o nosso exemplo, né? Não, a Mônica é a pessoa mais ativa do grupo, mais ativa em todos os sentidos, eu acho, físico, mental, né? É verdade. E é eu tenho amigos de 60 e poucos anos, Paty, falando dessa coisa do... Nossa, eles vão de pedal naquele... Não é caiaque, é aquela pranchinha. Stand-up. É do stand-up. Gente, eles vão para as cagarras, eles vão de lancha até lá, aí lá eles ficam dias... Eles passam de uma praia para outra, assim, do Arpoador para Praia Vermelha, ou da Urca para sei lá onde. Gente, eu fico chocada. Fazem escalam. Então, gente, isso mudou tanto. E a gente estava conversando antes também. Essa fase da vida não vou dizer que aposentadoria, mas essa fase da vida pós 60 anos, vamos lá, que é o considerado né, terceira idade. Hoje em dia eu acho isso tão fora do contexto, mas tudo bem, é o que está valendo ainda para a nomenclatura. Eu acho que ainda, né, mas vai ter que mudar. Essa fase cresceu, ela se alongou de uma maneira, e eu fico ouvindo a Silvia e você falando, Paty, eu fico pensando nos financeiros o tempo inteiro. Então, eu posso pegar tudo isso que a Silvia falou e encaixar dentro de todas as questões financeiras também, porque a gente tem que se preparar. Hoje a gente tem um tempo de acumulação comparativo ao tempo que a gente vai gastar, né, proporcionalmente menor.
né? Porque um Perfeito. cresceu, o lado do onde você vai gastar cresceu. Então, essa fase toda não vou te dizer que de cuidar, mas a fase toda em que o teu metabolismo está lá a 1000, ele ainda é uma fase que está ficando menor proporcionalmente à outra, onde você vai ir sentindo ele diminuindo, mas, no entanto, tem formas de manter saudável. Sim. Eu acho Graças assim, a Deus, as práticas de alimentação e exercício você pode continuar sempre, né? Se você conseguiu fazer uma base boa e você chega lá em condições, é super recomendável que se continue. Justamente por isso que você falou, nosso tempo de viver na velhice aumentou muito. A gente vivia pouco, né? A gente tinha que se preocupar menos com esse tempo, mas agora... E fora as questões de custo, né, Bebel, que você está trazendo. Um idoso doente custa, assim, mas muito, caro, muito. custa É caro. muito caro, tanto de remédio, hospitalização eventual, enfim, essas coisas, quanto Os mais a gente planos de trabalhar para evitar... saúde, Quanto mais saudável nós quanto ficarmos e nos prepararmos para esse momento, Sim, melhor vai ser para nós e para quem está ao redor da gente também, né? Eu acho que a gente é outra exatamente, coisa. Quando a gente se prepara para a velhice, a gente está cuidando dos nossos familiares. A gente não está cuidando só da perfeito. gente, A gente né? está poupando quem vai ficar ali na nossa retaguarda, né? É. E eu isso acho que a gente isso vai... é tão importante. É, Não, isso é tão importante que você está falando, né? é. E eu acho que passa pelo que a Mônica falou, né? De como é que a gente vai encarar a nossa velhice e de como é que a gente vai encarar a gente não se tornar um peso cedo demais, né? Uhum. Os jovens também, que não, eu acho que o que está acontecendo também com o envelhecimento é uma coisa que ninguém sabe muito bem como lidar com essa nova fase da vida, né, tão longa. Então, os jovens às vezes tentam invalidar cedo demais as opiniões e as atitudes e a própria independência, né, dos mais velhos, tentam infantilizar eles de volta quase, cedo demais. Graças a Deus, todos que eu conheço se revoltam contra isso, porque acontece, mesmo sem querer, né? Até me perdi, porque essa eu acho tão, né, das pessoas atuarem, e ao mesmo tempo, lembrei, não só os jovens não quererem, não invalidarem cedo demais, como nós mesmos não nos invalidarmos cedo demais. Né? A gente não achar que a gente está velho, quando a gente está saudável, está bem, é só olhar para o lado, tem um interesse novo, tem uma pessoa nova, tem uma coisa nova para fazer e que vai estimulando a gente nesse caminho que se tornou mais longo. Então a gente vai ter que, todo mundo está querendo, está precisando se adaptar a essa nova longevidade. Outro dia até eu ouvi que existe uma nova escala. Idosos jovens, idosos médios e idosos velhos, digamos assim. Velho não é um nome que é usado, né? Mas estou vendo aqui algumas perguntas. Ó, tenho 57 anos, tomo cuidado com minha alimentação, exercícios físicos, meu emocional. Entretanto, vi necessidade de fazer reposição hormonal, o que também está sendo ótimo. Qual a opinião de vocês? Eu acho que vai de cada um. Você tem alguma opinião nisso, Silvia? Não, eu acho que isso como entra um pouco na área médica, né? Eu, como nutricionista, não teria tanta validação para falar, assim, né? Eu acho que isso tem que ser visto com o médico, mas eu acho que não existe essa questão de ser a favor ou contra a reposição, né? Eu acho que no tratamento individualizado, sempre que for necessário, que o médico entender que para aquela pessoa é adequado, eu acho que tem que seguir essas indicações médicas, né? Assim como às vezes a gente faz com relação ao suplemento alimentar, né? Eu sempre vou preconizar uma boa alimentação através de comida, mas eventualmente, por conta de alguma dificuldade, às vezes um suplemento alimentar é necessário e não tem muito por que colocar um juízo moral se a gente deve ou não fazer isso, né? Se é uma coisa que preserva a nossa saúde. Eu acho que tem divergências em relação a correntes clínicas, né? Tem umas que são mais naturais, que têm hormônios bioidênticos, tem um monte de coisa, e tem a sua possibilidade de fazer realmente ou não, né?
Eu, por exemplo, não fiz e não faço nenhum tipo de reposição hormonal, mas eu não posso tomar hormônio. Eu tive uma isquemia cerebral aos 40 anos de idade. Então, Nossa. para mim, é um risco grande. Não vou. Para que eu vou arriscar? Uhum. E agora tem outra coisa Sim. também. Eu não sofri com questões hormonais. Tem pessoas amigas minhas que sofrem com calores, com perda de cabelo, com muita coisa. Eu não tive Humor, nenhum né? desses sofrimentos. Humor É, por aí. isso que Eu tem que ser posso ter muito eu individualizado. posso ter sofrido um pouco com humor. Mas eu Mas não sempre fui eu que fui. sofri, foram os outros, né? Boa, Exato. Patrícia. Eu Boa. fiquei ótima, os outros que sofreram. É isso. É Eu isso. estava lendo que em 1900 a expectativa de vida era 35, 40 anos. A gente só está 120 anos na frente, a expectativa de vida quase dobrou, né? É muita coisa. E essa adaptação, né? Inclusive na legislação, enfim, eu não vou entrar numa questão, né, de aposentadoria nessas coisas, a gente realmente tem que se adaptar e a gente, infelizmente, eu acho que as pessoas só começam a pensar nisso quando o calo aperta, né? É muito, eu acho, eu não sei você, Bebel, Não. eu acho muito, Também. é muito raro as pessoas terem essa preocupação com a velhice, com o futuro, uma coisa muito. Eu sempre falo como psicóloga, viva o presente, excesso de futuro causa ansiedade, excesso de passado causa depressão. Mas está com um pezinho ali, olhando um pouco mais ali na frente, nessa questão, principalmente a questão, eu acho, financeira, que. Vai dar Inclusive, suporte principalmente, eu para acho essas coisas, né? aqui no Brasil, né, a pessoa mais velha, o idoso, eu não acho que ele é muito bem tratado. Eu acho que em outros países, eu acho que talvez ele seja bem mais tratado. Como a Mônica falou nessa questão, né, eu acho que se a gente for, não sei se é no Oriente, os idosos, né, os mais velhos são vistos como, né, pessoas de uma sabedoria, São sábias. reverenciados. Mas tem que tomar Exatamente. cuidado, tem que tomar cuidado. Eu acho que é Rei Lear, que eu adoro essa coisa. O bobo da corte fala para o rei dizendo que ele meio que tem pena do rei, porque ele ficou velho antes de ficar sábio. Então, eu tenho que tomar cuidado. Vamos que vão virar sábios, vamos que vão envelhecer sem sabedoria, né? Vão Tem virar sempre o isso. teimoso, né? Pois é. Só o teimoso. É que essa questão da prevenção, né, ela é delicada, porque a prevenção, quanto mais tempo você tem para fazer, melhor, porque você consegue fazer uma base contínua e criar, né, uma estrutura ali. Mas a prevenção é sempre por um problema que ele não aconteceu e que vai, talvez, se acontecer, vai ser muito Se lá na acontecer. frente. É igual seguro Então, de vida. Ninguém quer fazer seguro. Então, era Ninguém- exatamente o ponto que eu ia trazer. Bebel, assim, como é que as pessoas não pensam em fazer seguro de vida? Porque elas acham que elas não vão morrer? Porque na cabeça a gente só vai morrer quando a gente tiver 120 anos. Mas tantas coisas podem acontecer, né? E a questão da incapacidade. Você pode ficar incapaz, você não precisa morrer necessariamente, né? Você pode ter uma doença grave que te incapacite para as coisas. Então, a questão do vou comer bem hoje porque eu quero ser uma velhinha que anda ereta é um exercício bastante pesaroso de fazer, né? E é por isso que, como a Paty estava falando, é difícil explicar isso para o jovem. Porque imagina uma pessoa tão jovem pensando em quando ela tiver 80, 90 anos. É um exercício complicado de fazer, né? Se você tem um exemplo de uma pessoa que envelheceu mal ou de uma pessoa que está se cuidando muito bem, é mais fácil, eu acho. Mas ainda tem uma coisa, Paty, só vou deixar você falar, que você ia falar, né? Mas tem uma coisa que eu estava fazendo um curso de finanças comportamentais e a professora, que é uma psicóloga, ela trouxe uma questão da neurociência, que os nossos cérebros, né, eles vêm se desenvolvendo, né? Então, tem o mais antigo, que é aquele foge ou ataca, né? Uma segunda camada que lida com as emoções e uma terceira camada que é o neurocórtex, que continua se desenvolvendo e que com o aprendizado a gente vai sempre melhorando. Mas fazendo exames no nosso cérebro, a mesma área do cérebro que se ilumina para você dar um dinheiro para um estranho é a mesma área do cérebro que se ilumina para você economizar para o seu futuro.
Ou seja, é como se o eu presente não reconhece o eu futuro. Por isso que é muito mais difícil a gente conseguir se colocar lá no futuro e pensar que aquilo pode estar acontecendo com a gente. A partir do momento que a gente tem consciência, e que esse é o grande trabalho que a gente vem fazendo sempre, né? É buscar a sabedoria e a consciência, eu acho que a gente pode trabalhar melhor e começar a educar melhor e dar exemplos melhores também, né? Porque é educação isso, é a gente começar a conseguir mexer no nosso cérebro para mostrar para ele que existe um eu futuro, né? É quase que a gente aquele tema eu e sou não você acreditar. amanhã, que foi um anúncio, tinha um anúncio de uma vodka ou qualquer coisa assim, que era eu sou você amanhã. Então tem que tentar um pouco usar os exemplos dessa maneira. Verdade, isso da vodka. Eu aqui no consultório, quando eu não recebo muito, óbvio que eu tenho clientes assim já idosos, né? E eu já percebi que a maioria deles chegam, né, para fazer a terapia depressivos, já não, né, chegam aqui muito deprimidos. E na minha experiência aqui, muitos no início da aposentadoria, quando se aposentam, né? E aí eu fui estudar sobre isso, a aposentadoria vem de se recolher aos aposentos, né? Durante a pandemia, muita gente teve, né, deprimiu, porque todo mundo ficou, né, dentro de casa. Aposentado. Né? Aposentados, se recolheram aos aposentos, como se você se aposentar, como se você só vivesse para trabalhar, né? Tem muita gente que só vive para trabalhar, passa a vida inteira trabalhando, e aí se aposenta. E aí vem uma sensação, acho, de inutilidade, né? De falta de exercitar o cérebro mesmo, né? E aí as pessoas deprimem. Então é muito importante. Gente, eu vou interromper vocês um pouquinho. Paty, acho que congelou um pouco. Mas eu já ia te interromper, Patrícia, de qualquer maneira. Porque tem algumas perguntas aqui. Não. Que Oi, voltei. Voltou. Primeiro, a Corina Moyen, ela falou uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que ela fala, eu acho que a alimentação e o exercício podem substituir a reposição hormonal, né? Eu volto para Silvia, né? A gente tem que vai com o teu médico, ver o que ele acha, mas sem dúvida ajudam muito. Eu conheço pessoas que têm, inclusive, evitado questões de açúcar e questão de colesterol só com exercício, né? Então, é fato. A alimentação e exercício ajudam toda a dinâmica interna do corpo, né? Mental. Eu mudo a minha alimentação, melhora a minha cognição, gente. Então, isso é muito importante. E tem uma outra pergunta aqui que é mais específica, talvez uma até fosse mais para a Olivia, que é do direito, né? Que é da Psi Maria Rita Moreira. Até quando o filho é responsável por cuidar dos pais idosos? Quais são as obrigações? Aí eu posso até comentar isso, que a gente já trouxe isso numa outra live ou numa outra discussão. E uma segunda pergunta foi: vocês poderiam falar sobre a autonomia do idoso e a dependência emocional entre pais e filhos tóxica? Eu acho que isso vai um pouco para a tua área aí, Patrícia, Qual foi a dependência tóxica e a autonomia entre pais e filhos. Eu acho que isso passa pelaquela nossa conversa, né? Eu não sei se é a dependência do filho com o pai ou do pai com o filho, né? Mas quando ela é tóxica. Na verdade, eu acho que qualquer dependência é tóxica, né? Depender eu acho de que existe outro, uma né? dependência no final da vida que ela é necessária. E a gente tem que ter confiança e humildade suficiente para poder depender. Então, isso é uma construção familiar. Então, imaginar. Mas se você tem um relacionamento saudável, não vai ser uma dependência, vai ser uma troca, vai ser algo que os dois estão. Óbvio, tem uma dependência no sentido de umas incapacidades já motoras, cognitivas, financeiras. É isso. Acho que é nesse ponto.
E eu acho que legalmente os filhos têm obrigação de cuidar dos pais. Tem alguma obrigação legal, eu não vou poder afirmar. Eu posso até passar essa resposta. Se quiser, me escreve no privado. Eu passo essa pergunta para a Olivia, que é a nossa advogada do grupo, e ela vai trazer essa informação. Mas, assim, existe uma solidariedade familiar necessária, tanto para baixo quanto para cima, eu acho até que para os lados, para os irmãos. Mas, sim, até porque nós somos seres gregários, né? Realmente, a gente isso. depende um dos outros, né? Mas a forma como ela falou me veio ali numa dependência de uma obrigação, aí talvez de um ponto de vista legal, não sei, me soou dessa forma que não me parecia uma coisa, né, tóxica, como foi falado. E eu acho Pois que essa relação eu, no fim da vida vai depender de uma construção ao longo de todo o tempo também, né? Como é que a gente chega na nossa velhice com os nossos afetos, né? Como é que foi essa relação o tempo todo, né? Porque eu acho difícil que uma relação de uma vida inteira tóxica vire uma grande troca maravilhosa no fim da vida e tal, né? Então acho que também tem esse cuidado de ir preservando esses laços afetivos ao longo da nossa existência. Que foi o que a Mônica falou aqui no início, né? Tem a pergunta, assim, ela talvez melhorando a pergunta, porque é claro que varia de caso a caso, né? O que é tóxico, eu não sei nem se é pai com filho, filho com pai, né? Mas de que forma é tóxica, mas assim. O que é considerado tóxico? Tem é interessante ver que algumas pessoas têm dificuldade de envelhecer e deixar os filhos seguirem suas vidas. Fica uma dependência emocional. Vocês veem isso? Eu vejo e vejo, inclusive, o dinheiro sendo usado para isso. Isso acontece, né? Pais que seguram todo o controle e criam filhos dependentes que não vão ter sua independência. Isso pode virar feitiço contra o feiticeiro na velhice, porque os filhos não têm produção própria e não têm condições de suportar, nem em vários sentidos, essa pessoa mais velha, que aí eu acho que cai um pouco, sim, numa dependência física mesmo, e dependência emocional. As pessoas começam a ficar mais emocionalmente frágeis e precisando mais de outras pessoas, de atenção, de cuidado, porque medos começam a surgir. É minha impressão, Patrícia, você pode me corrigir aqui. Sim, mas o que eu concordo. É que os medos vão crescendo e aí eu acho até, de novo, né? A alimentação ajuda muito, tá, gente? Está tudo conectado aqui. Insegurança, né? Muita insegurança. Exatamente. E isso vai crescendo, vai criando uma dependência. Então, dizer o que é tóxico, o que não é tóxico, acho difícil. Teria que ser mais detalhe. Precisaria de mais detalhe. Tem uma frase que fala: no fim somos o início, no início somos o fim, né? Por exemplo, se a gente for falar da dependência do bebê com a mãe para sobrevivência, não é uma dependência tóxica, ruim, né? É uma dependência boa, saudável, feliz. E eu acho que seria a mesma coisa no fim da vida dos filhos com os pais, né? Os meus pais dependem de mim, mas ao longo da vida ter feito isso se tornar uma coisa. Que bom que eu posso proporcionar isso para eles, que é uma retribuição, né? Muito mais do que uma dependência pesada, de você se sentir obrigado a fazer isso. Óbvio que eu estou falando no melhor dos mundos, mas é isso que a gente tem que tentar, né, construir nas nossas relações. E aí a gente tem duas observações aqui de duas pessoas diferentes, uma da Marília Pires e a outra da Psi Maria Rita Moreira de novo, que assim, uma vai cuidar, mas pode maltratar. Não pode maltratar, tá? Isso é violência contra o idoso. Não pode maltratar, é crime. Então, isso também posso pedir para a Olivia falar melhor disso, mas para mim me revolta quase. Desculpa. Para mim também, né? Não pode maltratar. É impensável. E a outra que quando a relação afetiva é machucada, tóxica, e as obrigações como filho. Eu não sei da legislação de novo, mas eu vou dar um exemplo de uma moça que eu conheci e que ela foi violentada pelo pai na juventude.
ela teve afastada do pai na fase adulta dela, ela é uma pessoa muito machucada, e no final da vida foi ela quem teve que cuidar do pai. Então, eu acho que isso tem aquele nosso pilar espiritual aí, dando ajuda para a gente nesse momento, para tentar entender essa aleatoriedade da vida, como é que essas coisas acontecem, e até o que você vai decidir fazer, né? É claro, podem haver obrigações morais, obrigações legais, mas é o que você vai decidir fazer. Né? É muito Como difícil. acomodar esse conflito, né? Olha que bonito aqui, ó. Respeite seu dinheiro. Ó. Minha mãe dependeu de mim por 4 anos por conta de doença degenerativa. Fiz com prazer e de forma natural, pois era minha mãe, a lei da vida. Honrei pai e mãe. É difícil, Honre né? pai e mãe. É difícil você honrar pai e mãe que muitas vezes te maltrataram e não te ajudaram sequer a criar ferramentas para encarar a vida. Mas fica aí, né? Um convite para pensar dentro desses vários aspectos. Fala. Uma questão que eu estou pensando aqui também é assim, vai chegar um momento em que a gente vai ter as limitações naturais e também nós, enquanto idosos, a gente também tem que deixar com que os outros nos ajudem, né? Porque eu acho que existe também uma humildade. Exato, uma questão de às vezes a pessoa não querer demonstrar nenhuma fraqueza, não querer demonstrar que está frágil naquele momento, que está precisando de ajuda, se sente meio envergonhada, meio intimidada. E eu acho que isso dificulta para quem está em volta cuidando, porque a dependência não estou dizendo no caso de alguém que seja dependente, ela é um fato, não é mais uma questão de querer ou não querer depender. Quando ela se coloca como um fato, é melhor que você deixe, que você aceite o cuidado do que ficar, não, eu não quero ser um peso, eu não quero isso, eu não quero atrapalhar, eu não quero isso, não. Porque isso cria essa resistência também de que a coisa flua com mais leveza, com mais tranquilidade, né? Vocês não acham que às vezes tem pessoas que se colocam numa posição de resistência, tipo, não, eu não preciso, vou morrer independente. E aí quem está em volta sofre, né? Porque e os fica jovens meio de mãos também atadas. Aceitar que os pais, que sempre foram os independentes, que eles estão precisando, muitas vezes tem a inversão, né? Eles estão precisando e o jovem não consegue, não aceita, não nega até uma questão cognitiva mais forte, né? Uma incapacidade de até socialmente ter alguma outro trabalho, então, ou de lidar com dinheiro. A gente vai ter que encerrar aqui, infelizmente. Vai, é verdade. Como passa rápido quando é bom. Eu vou atender agora, ela está até aqui, fez até pergunta. Só para terminar essa questão, eu queria falar que o meu pai, no final da vida dele, eu precisei ajudar meu pai financeiramente. E eu fiquei triste por ele, por no fim da vida isso ter acontecido com ele, sendo que não era preciso ter acontecido, ele tivesse tomado conta da velhice dele. Mas eu fiquei muito feliz de eu poder ajudá-lo. Foi muito gratificante para mim eu poder ajudar. Triste pela situação dele, mas feliz de poder ajudar. Eu acho que isso realmente não tem preço, é uma retribuição da vida. Uma coisa que a Respeite Seu Dinheiro falou aqui também. Minha relação com a minha mãe era conturbada. Eu acho que tem poucas relações filho-mãe que não são conturbadas, só para dar um alívio aí. Mas era mais eu do que ela. A empatia falou mais alto. Eu fico feliz por você. Por vocês, né? Mas... Silvia. A Respeite Seu Dinheiro é uma planejadora financeira incrível, viu? Também recomendo seguir o perfil dela. Tá bom, eu vou lá. A Elaine. Quer falar alguma coisa final? Quer dar um recadinho? Bom, eu queria deixar assim aqueles pensamentos que são genéricos e que se aplicam a todo mundo, que tenha uma alimentação equilibrada, né? Se não souber como fazer isso sozinho, tem profissionais que podem ajudar. Se hidratem, é muito importante consumir água. Nossa, as pessoas não lembram, falam que não sentem sede, mas o corpo sente sim, precisa beber água. Façam musculação, pratiquem musculação. Musculação não é só aquela coisa de bombado da academia. Musculação é fazer exercício resistido, exercício de força. Isso preserva o nosso corpo. Façam caminhadas, corridas quando possível, para ter o coração também resistente.
Que mais? E vamos comer fibra. Não desatentem do consumo de proteínas, principalmente no amadurecimento, onde eu sei que o apetite fica um pouco alterado. A gente tem algumas dificuldades aí na digestão e tal, mas é muito importante cuidar assim, dessa alimentação de coisas importantes para o corpo. Tomar sol ou suplementar a vitamina D. Então, essas são assim, as recomendações gerais que eu queria dar como nutricionista, mas eu acho que como mãe, como filha, como irmã, como participante aí da vida em sociedade, tudo que a gente trouxe aqui é tão importante, esse cuidado financeiro, emocional, físico, espiritual, são todos pontos, pilares aí para uma vida saudável, né? E eu acho muito importante que essas conversas aqui aconteçam em vários canais e que a gente sempre traga a importância disso ser cuidado e olhado com carinho. Essa é a nossa intenção aqui, da Base Diálogos, né? Trazer sempre alguma coisa nesse sentido. Eu queria encerrar, então, eu queria ler um texto que, por um acaso, está no meu Instagram hoje, mas é um texto da Mônica Lobo, tá? Mas que fala, é super pertinente. Coincidentemente, tá, gente? Olha, parto do pressuposto de que as famílias reproduzem e adaptam as crenças que receberam das gerações anteriores, reforçadas e transformadas pela cultura em que estão inseridas, o que nos fornece lentes que facilitam ou dificultam nossa visão de mundo. Estas lentes são responsáveis pela forma que temos de funcionar em relação ao estilo de vida, alimentação, uso do dinheiro, etc. Cada um de nós, dependendo do grau de diferenciação, e é o Bowen que fala isso, que alcançou, o grau de diferenciação que alcançou em relação à sua família de origem. Vai repetir, reagir ou transformar as crenças e estilos de vida que aprendeu dentro do seu núcleo. Então, fica esse convite, né? A gente pensar que a gente aprendeu, trouxe um aprendizado e que a gente tem formas de lidar com ele, né? Se a gente vai repetir, reagir ou transformar. Perfeito, maravilhoso. Gente, obrigada. Eu queria mandar um beijo, Poxa. queria falar para todo mundo para seguir a gente no Base, seguir a gente também nos nossos individuais, que cada uma fala individualmente, né, do seu foco, do seu assunto. É importante para a gente, se vocês estão gostando disso, eu acho que é um trabalho social, de vocês encaminharem para pessoas que estejam passando por situações, né, parecidas, ou que vocês acham que façam sentido, porque só assim a gente vai crescendo e ajudando a ter conversas melhores, menos espinhosas. Maravilhoso. Obrigada, eu super agradeço o convite. Obrigada, Silvia, prazer. Obrigada pela oportunidade dessa troca tão deliciosa. Sempre muito bom conversar com gente inteligente. Obrigada, Silvia. Obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje. Beijo. Obrigada. Obrigada, beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Vou salvar, hein? Podem indicar, porque tá salvo lá. Beijos. Beijo.